Bom, boa noite, professor. Sou Ana Beatriz, sou aluna do senhor da turma de especialização em docência. De antemão, já gostaria de pedir desculpa que eu não consegui gravar pelo Meet, já que o meu Meet não tem a opção de gravar, né, a reunião. Eu tinha feito um slidezinho aqui para ter uma base, né, mais ou menos do que eu iria falar. Como não tem como compartilhar a tela, né, eu vou usar como base só aqui. Bom, vou falar sobre os 4 filósofos historiadores, né, que nós estudamos em sala de aula, né, que foram voltados para a educação, que foi o Michel Foucault, o Pierre Bourdieu, o Paulo Freire e o Dermeval Saviani. Cada um traz uma ideia diferente, né, são de lugares diferentes, como, por exemplo, Paulo Freire é um brasileiro, né, o Pierre Bourdieu e o Michel Foucault são franceses, enfim, cada um traz uma visão diferente, né, traz pensamentos diferentes. Então, vou começar pelo Michel Foucault. Ele foi um sociólogo francês que ele defendia principalmente a ideia do poder, né, do poder sobre os superiores, né, sobre os inferiores. Ele fala de como que a sociedade utiliza desse instrumento, né, do poder, de uma forma abusiva, principalmente dentro de instituições, sistemas carcerários, né, escolas, né, que é o nosso exemplo mais forte, assim, né. Então, por exemplo, em sala de aula, de como que os professores, eles utilizavam esse tipo de poder que eles tinham em sala de aula para realmente dominar as crianças, né? Um termo que ele utilizava era o termo de domesticar as crianças, né? E é realmente o ato de domesticar, né? Dentro de sala de aula que acontecia com o professor em cima das crianças, né? Sobre as crianças. Ele fala de como que esse domesticar, ele tenta, né, mudar o comportamento dos seres humanos, e aí começa desde a educação em sala de aula, né, da criança. Ele fala que sempre um quer ser superior ao outro, né? O homem quer ser superior à mulher, o branco superior ao negro, as corporações superiores aos trabalhadores, enfim, os professores superiores aos estudantes. E tudo está sempre em observação, né? Tudo que a gente sempre faz, ele diz que nós estamos em constante observação, 24 horas por dia, né? Qualquer lugar que a gente vá, ou qualquer coisa que a gente faça, nós estamos sendo avaliados, nós estamos sendo observados. Então, essa é a ideia principal dele, né? Ele tinha... A principal ideia dele era baseada no poder, né? Relacionada ao poder. Já o Pierre Bourdieu, ele também foi um sociólogo francês, que ele defendia 4 conceitos principais, né? Que era o campo, hábitos, capital e a violência simbólica. Para ele, a estrutura social é um sistema hierárquico, né? Que é composto por diversos poderes. Aí, dentro desses 4 conceitos, né? Que é campo, hábitos, capital e violência simbólica, tem o conceito de capital, né? Que ele possui subdivisões, né? Que é o capital social, capital cultural, capital simbólico e capital econômico, né, que eram usados para tentar explicar esse sistema. O que nós estudamos em sala de aula, né, foi uma obra do Pierre Bourdieu, que falava principalmente sobre o capital cultural, né, sobre como que funciona esse capital cultural, o que é esse capital cultural. O capital cultural, né, ele abrangia o conhecimento mesmo que a pessoa possuía, né, culturas, diplomas. O capital econômico era propriamente dito as posses, né, a renda, os recursos materiais que essa pessoa, que a família possuía, que são fundamentais, né, para a constituição da hierarquia, ali, segundo ele, né, que também não fica muito distante do que o Michel Foucault, né, gostaria de tentar explicar, que no caso é a ideia de poder, né, de dominação do poder em cima das classes inferiores. O capital simbólico, né, que era o que conferiam o status, né, a honra, o prestígio, um tratamento diferenciado dentro da sociedade, né, e o capital social, né, que era um bom emprego, um salário bom, uma influência política, enfim. Então, o Pierre Bourdieu, ele fala principalmente sobre esses tipos de capitais e de como que eles afetam dentro da sociedade, né, para colocar de acordo com a ordem hierárquica, né, a classe das pessoas, né, de acordo com esses tipos de capitais que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem um capital cultural, um capital econômico, um capital social, simbólico, ela vai ser superior, né, e vai crescendo cada vez mais dentro dessa pirâmide, né, de hierarquia. Bom, já o Paulo Freire
foi o terceiro educador que nós estudamos, né? Ele foi um filósofo brasileiro, falecido em meados dos anos 2000, que ele defendia a educação como uma ferramenta para a emancipação do indivíduo, né? Uma ferramenta de emancipação individual e social. Ele dizia que o processo educacional ele deve partir da própria realidade do aluno, né? Então, que esse processo de educação, que começa desde os ensinos básicos, ele deve partir, né, de acordo com a realidade do próprio aluno. Ele diz que tem de acordo, né, com as ideias dele, existe um ciclo, né, que começa com o indivíduo oprimido, que esse indivíduo oprimido ele passa por um processo dialógico, que encontra palavras geradoras e temas geradores, e que aí há um processo de criação de espaço e tempo para reflexão e questionamento. E aí, a partir daí desse processo de reflexão, ele tem uma tomada de consciência, né, de si e do mundo. E que aí surge um novo indivíduo, né? Então, a pessoa, ela passa por o indivíduo oprimido, ele passa por todo esse processo, né, de reflexão, de encontrar temas geradores, né, de questionar, para depois surgir um novo indivíduo, né, a partir da educação. Então, para ele, o aluno, ele sendo alfabetizado ou não, ele chega na escola com uma cultura que já é própria, né? E que não é nem melhor nem pior do que a do professor. Então, ele fala que cada um tem a sua própria cultura, né? Cada um traz de casa, mesmo sendo uma cultura alfabetizada, né, ou não, esse aluno ele traz de casa já uma própria cultura que tem que ser considerada, né, na hora da educação em sala. Bom, e por fim, o último estudado, né, foi o Dermeval Saviani. As suas ideias principais, elas giraram em torno da pedagogia histórico-crítica, em contraponto ao modelo conteudista de ensino. Ele defende que o acesso ao conhecimento previamente produzido e sistematizado e a compreensão desse mesmo conhecimento pelo estudante é um instrumento de reflexão e transformação da sociedade. Ele fala que, ele argumenta, né, que a educação ela deve levar em consideração alguns fatores, né, como, por exemplo, as condições históricas e sociais em que está inserida, né, em que os alunos estão inseridos, em que essa educação está inserida, e que o conteúdo curricular deve ser baseado na relevância para a formação crítica dos alunos. Então, não adianta levar para a sala de aula uma educação que não condiz, né, com as condições históricas e sociais em que aqueles alunos conviveram, né, enfim, vivem, e que o conteúdo curricular que vai ser ensinado em sala de aula, ele deve ter relevância, né, para a formação crítica dos alunos. Então, que seja levado alguma coisa em que os alunos possam pensar, né, possam desenvolver um senso crítico, enfim, que isso tem que ser levado em consideração. De certa forma, todos os autores, né, independente se foram mais antigos ou se são mais novos, mais recentes, né, cada um com sua linha de pensamento, com sua linha de raciocínio diferente, mas independente, todos são bem importantes, né, principalmente para nós como alunos, né, na especialização em docência para educação, né, como futuros especialistas em docência, são importantes porque nós podemos, através deles, né, pensar de como que foi, de como tá e de como pode ser a educação, né, através de nós, o que nós podemos mudar, o que nós podemos tentar fazer, né, para tentar mudar essa educação que está tendo e trazer melhorias, né, cada vez mais, tentar trazer uma educação mais inclusiva, uma educação em que os alunos realmente aprendam, né, sintam vontade de aprender e que melhorem de vida. Enfim, serviu bem, né, para a gente poder ter uma reflexão, parar, poder pensar. E é isso.